Dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Vamos começar a nossa manhã. Hoje nós vamos fazer as notas explicativas, né? Começar elas, nós vamos colocar em 3 dias para a gente poder nos aprofundar e olhar um pouquinho mais aí para os nossos estudos, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, que hoje possamos ter o direcionamento dessa leitura, guiadas pela sua sabedoria, que possamos compreender a cada dia mais um pouquinho o vosso Evangelho, trazendo ele para a vivência do nosso dia a dia. Olhar por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então vamos lá, começando do capítulo 6. Nosso dia é o dia 239. 6:1 a 5. Jesus é o Senhor do sábado. Nesta primeira controvérsia em dia de sábado, versos 6, 11, 13, 10, 17, 14 e 1 a 6, Jesus declara ser o Senhor do sábado. 6:1. Num sábado colhiam e comiam espigas. A lei permitia colher espigas do campo de outra pessoa, mas nenhum instrumento, tal como foice, podia ser usado. Deuteronômios 23, 25, 24 e 25. Debulhando-as, significada remover a palha exterior. 6:2. Alguns dos fariseus consideravam a colheita de espigas no sábado como trabalho e, portanto, como algo proibido. O uso da segunda pessoal do plural aqui, vocês, inclui Jesus na atividade dos seus discípulos, visto que um mestre era responsável pelas ações dos seus discípulos. 6:3 a 14. O que Davi fez? O sábado não é mencionado em 1 Samuel 21, 1 a 6, mas o ponto central é que Davi fez algo que não era lícito. Levítico 25, 5, 9. Ao comer os pães da proposição, isto é, o pão consagrado do santuário, Jesus chama a atenção para o fato de que tanto Davi quanto seus seguidores praticaram este ato ilícito por causa da autoridade de Davi. Notas Mateus 12, 4, Marcos 2, 25 a 26. Quanto mais, então, podem o Senhor de Davi, Lucas 20, 41, 44, e seus seguidores fazerem algo que satisfaça uma necessidade humana, ainda que isto violasse a interpretação farisaica da lei. 6:5. O argumento de Jesus é essencialmente este: é o Filho do Homem, e não os fariseus com seus regulamentos, quem, no final das contas, governa e interpreta o sábado. Veja a nota Marcos 2, 27 e 28. 6, 6, 11. O homem com a mão ressequida. Na segunda controvérsia sobre o sábado, versos 1, 5, 13, 10, 17, 14, 1 a 6. Jesus exerceu seu poder. 4, 14, 34, 5, 17 e sua autoridade. 4, 32, 36, 5, 24, para curar no sábado. 6, 6. Ressequida, paralisada ou atrofiada. 6, 7. Os escribas e os fariseus, veja 5:21, observavam Jesus não para adquirirem entendimento, mas a fim de acharem de que o acusar. Eles teriam admitido que situações de risco de vida permitiam a quebra do sábado, mas aquela não era uma situação desse tipo. 13, 14. 6, 8. Conhecendo os pensamentos deles. Nota 4:23. 6, 9. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus agiu movido por compaixão ao curar o homem da mão ressequida. Seus adversários, contudo, envoltos em um dilema, se recusam a responder.
Compare 13, 15, 17, 14, 5 a 6 e 23 a 7. 6, 10. Estenda a mão. Jesus não fez nada especificamente nesta situação que pudesse ser chamado de trabalho. Ele nem mesmo tocou no homem, mas simplesmente proferiu uma palavra, e falar com certeza não é proibido no sábado. Nenhum homem com deficiência fez algum tipo de trabalho proibido, pois simplesmente estendeu a mão. Os acusadores de Jesus foram silenciados e se enfureceram. Verso 11. A mão lhe foi estendida. Esta é a prova de que Jesus é o Senhor do sábado. Verso 5. 6:11. Eles se encheram de furor. Nem mesmo um poderoso milagre consegue mudar seus endurecidos corações. Ao que fariam contra Jesus serve como conclusão dos versos 1 a 10 e prenuncia seu sofrimento e morte. 6:12-49. Jesus ensina os discípulos. Jesus designa 12 apóstolos e, em seguida, fornece um extenso ensinamento ao grande grupo dos discípulos, incluindo aquele que é frequentemente chamado de Sermão da Planície. Versos 20 e 49. Sermão do Monte em Mateus 5 a 7. 6, 12 e 16. Jesus designa 12 apóstolos. Dentre os seus muitos discípulos, Jesus escolhe 12 apóstolos. Apóstolos que seriam mensageiro, aquele que é enviado. Sobre o ofício de apóstolo, veja a nota Romanos 1, 6:12. Jesus se retirou a fim de orar. Somente Lucas menciona a oração de Jesus antes de escolher os apóstolos. Passou a noite orando a Deus. Ressalta a importância de que Jesus deu a oração, especialmente aqui, antes de fazer a escolha crucial daqueles que deveriam ser seus discípulos. 6:13. Discípulos apóstolos, nota, versos 12 e 16. 6:14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, o mais importante discípulo, encabeça cada listagem dos discípulos. Doravante, Lucas usará o nome Pedro, exceto em 22, 31, 24, 34. André, irmão de Pedro, também é mencionado em Atos 1:13. Tiago e João, um segundo grupo de irmãos também pescadores galileus. Lucas 5:10, 11 e companheiros 5:7 de Pedro e André Filipe, proveniente de Betsaida, a mesma cidade onde local de nascimento de Pedro e André. João 1:44. Bartolomeu é um nome de família patrimônio que ocorre em cada uma das listas dos evangelhos sinóticos. Ele provavelmente é a mesma pessoa que Natanael, listrado no evangelho de João. João 1:45. 6:15. Mateus 5:27. Tomé, chamado de Dídimo, em João 11:16, 20, 24 e 21, 2. Tiago, filho de Alfeu, não se deve ser confundido com Tiago, irmão de João, nem com o outro Tiago, irmão de Jesus, nem ainda com Tiago de Marcos 15:40. Simão, chamado Zelote. Zelote vem da palavra grega zelotes. Os zelotes eram ativistas políticos que faziam oposição radical ao governo romano. Sem o chamado e a influência de Jesus em sua vida, Mateus e Simão teriam tido profunda animosidade mútua com Mateus, como publicano, trabalhando a serviço de Roma, e Simão como zelote, buscando derrubar Roma. E hoje a gente encerra nossa leitura. Aqui amanhã a gente continua as notas explicativas. Quando a fé encontra a compaixão. Ao aprofundarmos as notas explicativas do capítulo 6, encontramos Jesus sendo novamente questionado sobre o sábado.
Ao recordar aquilo que Davi havia feito e depois, ao curar o homem da mão ressequida, Jesus não conduz para além da simples observação das regras. Ele nos faz olhar para as pessoas. Os escribas e fariseus observam Jesus procurando motivos para acusá-lo. Jesus, conhecendo seus pensamentos, poderia simplesmente ter evitado aquela situação. Mas havia diante dele um homem que precisava de cuidado. E Jesus escolheu fazer o bem. Isso nos deixa uma pergunta importante. Quando nossa maneira de viver a fé deixa, quando nossa maneira de viver a fé deixa de enxergar a necessidade humana, será que ainda estamos compreendendo aquilo que Deus deseja de nós? Depois, Lucas muda o cenário. Jesus sobe ao monte para orar e somente depois escolhe aqueles que seriam seus 12 apóstolos. Antes de uma decisão tão importante, Jesus busca a presença do Pai. Aqui encontramos dois movimentos que podem orientar nossa própria caminhada. Diante da necessidade do outro, compaixão. Diante das nossas escolhas, oração. Nem sempre teremos todas as respostas. Nem sempre saberemos imediatamente qual caminho seguir. Mas podemos aprender com Jesus a manter um coração sensível às pessoas e, ao mesmo tempo, buscar em Deus a direção para nossas decisões. A fé verdadeira não deveria nos tornar mais duros, deveria nos tornar mais conscientes, mais misericordiosos e mais responsáveis pelas nossas escolhas. Quando que nossa fé tenha mãos dispostas a fazer o bem, olhos capazes de enxergar o outro e um coração que saiba buscar a presença de Deus antes de escolher seus caminhos. Que possamos, assim, olhar sempre para aquilo que nós estamos fazendo para com a nossa vida e para com a vida do outro. Ter compaixão não é somente fazer, mas é também permitir, mas é também deixar que o outro, dentro daquilo que nós orientamos, faça também suas próprias escolhas. É escolher aquilo que realmente Deus está disposto a fazer por nós. É caminhar junto na presença e assim, sempre que tivermos uma dificuldade, entrarmos com o nosso coração perante ao Pai, dispostos a receber a orientação e o direcionamento necessário para tal situação. Oremos. Senhor Deus, gratidão por essas palavras, que o Senhor possa nos orientar dia a dia, que possamos assim estar em fé e em comunhão para com todos os vossos ensinamentos e que tenhamos esse direcionamento claro e objetivo dentro das nossas próprias escolhas, com compaixão e amorosidade para conosco e para com o nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia, que Jesus esteja aí na presença de todos e que possamos caminhar a cada dia mais com fé e confiança. Até amanhã.